Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos no podcast E Agora Jung. Hoje eu estou com dois amigos muito especiais do meu coração, a Flau. A Flau já está aqui com a gente desde sempre. E o Rodrigo Del Colle, que também já esteve aqui conosco. Não sei se vocês se lembram que nós falamos num outro episódio sobre o Pu, ele foi maravilhoso. Mas hoje eu tenho uma novidade. O Rodrigo agora faz parte desse time maravilhoso de analistas que vem lá do IGEP. Nossa, o Rodrigo veio assim para contribuir. Eu nem sei por que que ele não estava aqui antes, entendeu? É porque ele fica ocupado e está sempre com o horário cheio, então estava muito difícil, né, para ele, mas agora ele vai fazer parte e vai estar sempre aqui conosco. E hoje nós vamos tratar de um assunto tão bom, mas tão bom. E esse assunto é tão bom e tão poderoso que eu conto para vocês uma fofoca antes de qualquer coisa. A gente estava tomado por esse assunto. Estamos aqui já há uma meia hora só fofocando e nada de gravar. Porque hoje falaremos sobre fofoca e falaremos também sobre sigilo, né? Porque afinal um acaba se relacionando. Estes dois temas no ambiente terapêutico. E esse assunto é tão gostoso, é tão apaixonante que e ele também é insidioso, porque ele vai surgindo, você nem percebe que você está nele, e de repente eu falei, gente, a gente está aqui um tempão só fofocando. Mas vamos lembrar que, como tudo nesse mundo e nessa vida, não é bom ou ruim, só é. É poderoso, é instigante, é prazeroso e nos toma toda hora. E o importante não é exatamente a fofoca, se você gosta, se está sendo falado uma coisa que você julga como positiva ou negativa, mas o importante é o que você faz disso, né? De que forma você vive isso? Você é alguém que facilmente é tomado pela fofoca? E o que você faz com essa fofoca? Essa fofoca, no geral, vem para diminuir alguém? Ou talvez essa fofoca está sendo opressiva para você? A gente pode começar pensando sobre isso. Mas e aí, Rô? Seja bem-vindo ao podcast, seja bem-vindo ao time dessas pessoas especiais que estão aqui se dedicando para trazer um conteúdo bacana. E eu já começo te perguntando: você é fofoqueiro? Você é tomado pelo complexo da fofoca? Nath, Flau, pessoal do E Agora Jung. Que alegria estar aqui. Antes fui convidado, já estive aqui duas vezes, né? Primeiro com o Puer e depois também sobre a diversidade, né? Com o Mauro, né? Também falei sobre isso. E sobre o orgulho, né? O Dia do Orgulho LGBT. Então, gente, uma alegria tão grande estar aqui e agora fazendo parte do podcast, né? Sou psicólogo, sou analista em formação, né? Estou ingressando na formação de analista, na verdade, né? Então, estamos junto agora aqui. Se eu sou tomado pelo complexo da fofoca, olha, a nossa profissão, ela é metade fofoqueira. Como que eu posso dizer? Porque a gente não pode passar adiante a fofoca por questões éticas e responsabilidade e também uma coisinha que está caindo em desuso às vezes, que é o respeito. Porque quando a gente pensa na fofoca, a fofoca ela é sedutora. A fofoca, ela adoça os nossos ouvidos. E como terapeuta, a gente fica pensando assim, que contexto que a fofoca surge. Então, às vezes a gente gosta, a gente instiga, né? É, Agora, eu tinha um professor que falava assim: quanto mais vontade a gente tem de abrir a boca, às vezes, na sessão, mais a gente tem que fechar, porque senão parece fofoca. E dependendo da forma que a gente pergunta, acaba levando para um caminho de fofoca também. Fofoca é sempre muito bom, né, meninas? Eu acho que na vida pessoal é sempre muito boa. Só que como que a gente lida com essa sombra da fofoca? Qual a intenção de ouvir a fofoca num contexto terapêutico? Qual a intenção que o outro vem contar a fofoca pra gente, né? Porque não é, Flau, a gente às vezes não recebe paciente ou cliente, né, por indicação de alguma pessoa que a gente conhece, e depois essa pessoa vem querer fazer uma fofoca pra gente. E como que a gente lida com essa questão dessa fofoca de um familiar, de alguém próximo do nosso paciente que foi indicado por essa pessoa que quer fazer uma fofoca? Como que a gente lida com isso? Olá, muito agradecida de estar aqui com vocês, com dois amigos queridos. Que sinuca de bico, hein? Pô,
E tem bastante. Vem muito na terapia, querer saber como que tá e isso e tal. E muitas vezes a gente tem uma postura como terapeutas de, às vezes a gente precisa ver que a gente tem que dar corda para saber até onde vai e também saber o que que permeia tudo isso da fofoca. Vem de um lugar de inveja, vem de um lugar de traição, vem de um lugar de querer diminuir o outro, vem de um complexo de inferioridade. Então, muitas vezes a nossa postura é dar corda, é ouvir, silenciar e ouvir, né? E tem que tomar cuidado para, como você falou, eu amei essa palavra que você usou, sedutora. A fofoca é sedutora. E a gente tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha, né? Então, é um risco que a gente corre. Então, é muito importante conversar sobre isso. Como que a gente lida com a fofoca, né, Nath? Mas eu não sei, eu não discordo totalmente, mas eu vou dizer que eu não concordo com o Rodrigo quando ele disse que a gente é meio fofoqueiro, entendeu? Porque eu acho que a gente é fofoqueiro inteiro, ao quadrado, porque se a gente não fosse fofoqueiro, a gente não estaria nessa profissão em que a gente fica ouvindo a vida, a posição, os pensamentos mais escondidos e até mais tenebrosos das pessoas, porque é isso que a gente quer saber. Eu acho que gostar de uma fofoca também quer dizer, no meu ponto de vista, que eu gosto de pessoas, eu gosto de observar a vida das pessoas, eu gosto, a coisa que eu mais gosto nessa profissão é a possibilidade de observar pontos de vistas diferentes. Todo dia alguém me conta alguma coisa, eu falo, caraca, mas eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. E aí eu aprendo muito com isso. Então, acho que somos, fofoqueiros por natureza. E aí o Rô trouxe uma coisa, né? A Flau também, de que a gente talvez seria fofoqueiro pela metade porque não passa para frente. Mas para mim nunca foi só passar para frente. Para mim foi sobre ter o privilégio de saber. Sabe quando a gente fala assim, eu queria ser uma mosquinha para saber o que fulano tá fazendo, o que o fulano tá pensando. E eu sou essa mosquinha, porque a pessoa chega e me conta tudo que ela não contou para ninguém. Eu tenho a possibilidade de ter acesso, né? Eu faço esse encontro de alma porque a pessoa me conta a coisa mais escondida daquela situação e eu sou a privilegiada que sei, que vou saber sobre aquilo, né? Mas não sinto essa vontade de repassar, não sei. Mas eu gostei também, Flau, dessa coisa sedutora que o Rodrigo falou, né, da fofoca. E aí, na hora, eu já fiz uma associação. Quem é o rei, né? Quem é a divindade que é o fofoqueiro? Que a gente chama aqui na linha junguiana, que é o psicopompo, porque seria esse que traz as coisas de outros lugares para a gente. É, então, eu, assim como você falou, eu sempre fico muito atenta ouvindo a fofoca, primeiro porque eu acho interessante, óbvio, né? Eu quero saber das coisas, mas eu fico pensando nessa hora, essa pessoa que está me contando, quem está me contando, né? Do meu cliente, ele está me contando isso para quê? Mas isso é legal de observar, mas eu fico também pensando que, como vocês já trouxeram, acho que a gente podia aprofundar nisso, que a gente pode ser seduzido e ficar preso a sessão inteira numa fofoca, e às vezes o cliente está até contando isso para despistar dele, sabe assim? Quando a gente fala de todo mundo menos dele. Então, será que ele não está seduzindo a gente, ele mesmo? Quem sabe até o processo dele, para não entrar em processo? O que que vocês Eu acham? acho que essa sedução, ela acontece, às vezes cai numa manipulação também, né? Porque a fofoca ela é um instrumento às vezes, de desmoralização, às vezes é um instrumento de marketing também, né? E publicidade, porque, por exemplo, um parênteses aqui, né? O marketing também utiliza, às vezes, a fofoca como uma ferramenta. Vai lançar um produto, então começa a plantar uma informação para que isso caia no marketing boca a boca, né? Que é um marketing muito poderoso. Então tem um lado aí também dessa fofoca sobre esse lançamento, algo positivo. Vamos espalhar a notícia. Entretanto, a fofoca ela também é uma ferramenta de manipulação, né? Porque quando eu faço uma fofoca, eu crio ali um conchavo, um segredo com aquela pessoa,
né? Eu posso distorcer algumas informações, posso plantar notícias falsas, informações falsas, né? A meu próprio favor, né? Ela pode inflamar pessoas. Às vezes a fofoca chega no contexto terapêutico para inflamar o terapeuta contra outra pessoa, né? Então a pessoa às vezes vem contar uma fofoca para que a gente tome um partido, e às vezes a gente pode cair no erro de tomar um partido, sim. Por isso que o autoconhecimento é importante, É. porque isso acontece institucionalmente também, nas organizações, nas famílias. Então, quantas empresas, instituições, a fofoca ali acaba funcionando como um elemento de manipulação, de ascensão também dentro da empresa, para destruir pessoas, tirar concorrentes e tudo mais. E o mesmo acontece com o processo terapêutico, né? Então, assim, e você paga uma sessão de terapia para falar de uma fofoca, né? Então, assim, é gostoso, é humano, somos humanos. Entretanto, qual que é a nossa responsabilidade? Concordo com a Flau que às vezes a gente ouve, né? Uma vez eu recebi um monte de áudio de um paciente que, se eu não ouvisse, eu ainda estava achando que ele era o errado, que ele estava mentindo para mim. Mas através desse diálogo de áudios, eu optei por ouvir, porque eu estava achando que ele estava me contando uma história onde ele estava sendo favorecido. E não, quando eu ouvi os áudios mesmo, eu comprovei que. Eu não tenho que comprovar, na verdade, não cabe a mim. Mas eu pude compreender que sim, não era ele não estava sendo machista no caso, né, nessa situação em específico. Então, eu acho que a gente acaba sim caindo, às vezes, como a Flau falou, instigando, dando corda para ver até onde vai, porque isso também faz parte da personalidade. A gente entende, às vezes, o funcionamento psíquico, né, Flau? Sim, e às vezes a pessoa traz uma X pessoa em questão. Ai, você viu, ela fez isso, aí que aconteceu, e aí vai contando a história, e você vai percebendo o entusiasmo, e você ali, você vai fazendo uma leitura, não da outra pessoa que não está presente, da própria, mostra como que é aquela personalidade está processando o que aconteceu. E esse material é riquíssimo. Então, muitas vezes, o paciente está achando que está, né, falando da outra pessoa, mas está falando só de si mesmo, em termos daquela situação, e pode ser muito, muito rico para uma sessão de terapia você perceber isso. Você fala, e você pode linkar com vários pontos da história de vida e trazer um belo trabalho aí na sessão e de reflexão, né, pro cliente. Então, a fofoca pode ser muito bem-vinda. A fofoca, ela vem de um fator muito forte, um fator social. Então, esse fator social, ele é muito de pertencimento, né, de aquelas pessoas que vai na casa da outra, você não sabe o que aconteceu com fulano, com ciclano, e vai, come o bolo, e toma chá, e toma café, e conta, e passa horas contando. Isso é bem sutilmente, mas lembra um certo vínculo, um pertencimento ali. E isso na terapia também pode ser bem utilizado, assim, você perceber que você não sabe o que aconteceu, Flau, ai, o quê? Me conta, né? Assim, é um mecanismo social muito forte, então, por que não, né? Abrir espaço na clínica também para fofoca. E É, fica serve ali, até como um quebra-gelo, pelo que você está falando, não é verdade? Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é não isso. É um quebra-gelo. quebra-gelo e cria um vínculo do tipo, nossa, eu posso confiar na Flau. Eu acho que a pessoa nunca vai chegar, nunca vi pelo menos, já contando algum conteúdo sombrio, mas ela vai fazer testes com a gente. Deixa eu contar para a Flau para ver se ela segura o segredo. Tem isso Porque também. é, Tem isso, o quanto que segura, porque ela vai projetar, né? Às vezes ela, é como a Flau estava falando, às vezes a gente sabe mais de João quando ele fala de Pedro, né? A gente não vai saber às vezes, tanto do Pedro, a gente vai saber mais do João que está falando do Pedro, né? E nesse ponto, Nath, você que é professora, eu tenho uma curiosidade, porque você dá aula há bastante tempo, além de analista, também é professora,
Eu tenho uma curiosidade. Como fica em aula a questão de discussão de caso? Porque pode parecer fofoca para algumas pessoas, para alguns alunos que não são da área e que às vezes não estão tão habituados com a questão do movimento que a gente faz chamado discussão de caso, apresentação de caso, de estudo, né? Sim. Como que fica essa questão sombria da pessoa também que às vezes quer usar aquilo de uma maneira, é, sei lá, escabrosa? Sim, eu acho que a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, para responder a sua pergunta, a gente tem que pensar no movimento da comunicação. A comunicação, a gente aprendeu lá na escola, no primário, sei lá quando, que a comunicação era um emissor, um receptor e a mensagem. Não é tão simples assim, porque entre o que eu penso é uma coisa, o que eu falo é outra, o que você escuta é outra, né? E o que eu quis dizer ainda pode ser uma outra coisa aí no meio do caminho, né? Aí a gente, olhando com uma visão junguiana, ainda diz o que eu quis dizer, de repente ainda vai sofreu o atravessamento do complexo que está falando. Porque se a mãe falar uma coisa, vai ser essa coisa, e se a mulher em mim falar esse mesmo assunto, talvez seja outra mensagem. Então tem isso, né? O que o professor fala é uma coisa, o que o aluno escuta e interpreta é outra, às vezes totalmente diferente, até porque a gente escuta sempre com os nossos complexos, né? Então, muitas vezes as pessoas se inflamam numa aula, mas você falou isso, você está me ofendendo, sei lá, porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou isso e aquilo. E na verdade, não, resvalou no teu complexo e eu nem estava pensando nisso, eu estava me referindo sobre outro assunto. Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, as pessoas elas precisam entender que quando se trata de ser humano, principalmente de um curso que está falando do ser humano de um ponto de vista da subjetividade humana, porque se eu falar do corpo, o corpo tem um limite, o corpo é aquilo que eu estou vendo, o corpo dá para tabular, é material, né? Agora, a subjetividade, eu estou trabalhando com fantasia, com símbolo, não tem ponto final, pode ser qualquer coisa. Ontem alguém na supervisão falou assim: ah, mas tá caindo. Aí o outro virou: não tá caindo, porque tá caindo de lado. Eu falei: ué, em se tratando de fantasia, pode cair do lado, para frente, para cima, para baixo, né? A gente não tá na fantasia submetido a nada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Que ali eu estou tratando da subjetividade humana. Então, ainda que eu tenha uma teoria brilhante como essa do Jung, eu preciso, para enriquecer didaticamente, para que as pessoas possam entender e possam até trazer um pouco mais de profundidade, eu preciso trazer casos, né? Porque senão fica tudo muito raso. E é óbvio que quando a gente vai dar aula, a gente tem uma delicadeza de mascarar o caso, eu não vou nunca citar nome, eu vou mudar alguns detalhes para que essa pessoa não seja identificada. Mas, gente, somos humanos, né? Pode acontecer de eu dar o azar de repente, nesta turma, ter alguém que consiga identificar ou que ache que identificou, porque tem uma coisa também, a gente tem inclusive a preocupação de trazer em aula um caso que eu atendi há 1000 anos. Eu não trago os casos que eu estou atendendo agora, para evitar de alguém identificar, né? Mas pode acontecer de alguém identificar. Ou eu vejo também que muitas pessoas se ofendem porque a gente está trazendo o caso, mas aí a aula ficaria pobríssima se eu não trouxesse, né? Então, esse é um dilema, porque se a gente não traz a aula com muitos cases, né? Os alunos acham que a aula tá pobre, e de fato tá, mas se eu trago, algumas pessoas se incomodam, ou até já aconteceu, não comigo, mas eu já vi que as pessoas identificaram quem era a pessoa. Gente, esse é um risco. Eu acho que se você entra num curso da área da saúde, ainda mais um curso como esse, você tem que saber mesmo que você goste muito de fofoca, você tem que entender que o sigilo é muito sério. Ainda que eu escutei numa aula, numa supervisão, um caso que eu identifico, guarda para você. Ninguém precisa saber que você identificou, ninguém precisa saber que você conhece, e nem muito menos você se ofender. Você tem que entender que, às vezes, o caso, sei lá, da pessoa que você conhece é um caso importante para estudo, para os alunos entenderem uma temática, eu não sei. O professor não adivinhou que você estava lá e não quis te espezinhar, entendeu? Trazendo. Porque tem o Tem essa. fator que o Jung, né, Nath, ele traz muita discussão de caso, muita apresentação de caso, Sim, porque a psicologia analítica tem um fator muito empírico, né, da gente observar muito essa questão da descrição de caso, porque o Jung, ele
coloca o conceito, mas ele também fundamenta através dessa observação, né? Então a gente acaba muitas vezes levando muito por esse caminho também quando a gente apresenta algo, né? Então acho que também é um compromisso da pessoa que está se formando um terapeuta, está se formando um profissional da saúde mental, saber também as questões éticas, né? E pensar sobre a ética também. E entender que ali ainda é um ambiente didático, né? É Onde um sim, ambiente didático. Ali não é sobre mim. Ali é é, sobre a teoria do Jung, ali é sobre o meu cliente, né? Então, eu acho que tem uma outra coisa para a gente pensar. Rô, eu estou lá numa aula, de repente alguém fala sobre um caso que eu identifico, sei lá, que é um familiar meu. Guarda para você, porque se você não cantar bola, ninguém vai saber que é do seu familiar. Ai, mas uhum, vamos supor que eu me inflame. Ai, mas você está falando do meu familiar, sei lá, da minha mãe. Você que está falando, porque ninguém sabia que era da sua mãe. Ainda que você saiba, ai, mas eu estou ouvindo o caso da minha mãe, é só um exemplo, né? E eu não deveria ouvir. Então, mas tem uma coisa que eu vou contar para vocês que estão nos ouvindo, e eu sei que o nosso público acaba sendo muito as pessoas que estão estudando, ou que já são analistas, ou algo assim. Gente, a maior dificuldade da nossa área é só o meu ponto de vista, eu posso estar errada, mas para mim a maior dificuldade sempre foi o seguinte: eu acabo vendo coisas, eu acabo percebendo coisas que eu não posso me meter, porque eu não tenho esse direito de invadir o processo de cada um. E isso é extremamente doloroso. Então, eu vou perceber coisas dos meus familiares, das pessoas com as quais eu me relaciono, que eu não queria perceber. E eu não tenho direito de falar, ah, mas ó, você não percebeu, mas você é puer. Você não percebeu, mas você está tomado por um complexo. Eu não tenho direito de fazer isso, né? Então eu tenho que aprender a guardar essa. Isso leva a gente para um estado até de solidão, inclusive, de não poder compartilhar tudo que eu estou percebendo, sabe? Enfim, de ter que guardar essa informação. Então, a mesma coisa em aula. Se eu não levantar a bola, você está falando da minha mãe? Ninguém vai saber que está falando da minha mãe. Ah, mas vai doer para mim ouvir sobre a minha mãe. No dia a dia, você também vai olhar para tua mãe, para teu namorado, para o teu amigo e vai ver coisas que você não queria ver, né? porque a gente Então, também, né, Nath, a gente participa de grupos de estudo, a gente participa de grupos de supervisão, e, na própria pós-graduação, né, as pós-graduações do IGEP, né, às vezes a gente acaba colocando também uma situação particular nossa. E na arte terapia, por exemplo, a gente está tendo vivências ali o tempo todo, onde nós também estamos experimentando a técnica. E a gente sim. está ali naquele pacto de sigilo terapêutico, né? Onde o que eu estou vendo do outro também eu não vou levar adiante. Embora, assim, aquela discussão ali naquele não seja a proposta um grupo terapêutico, porque não é, né? Mas a gente está ali onde a gente está trocando sobre a própria experiência, o que a gente às vezes percebe do trabalho do outro também, com muita delicadeza, a gente faz isso, muita afetividade também, né? Assim como fazem com a gente, né? Então, assim, me convém contar para todo mundo o que aconteceu na aula X de argila? Não, porque aquilo é um momento nosso, íntimo nosso, né? Então existe esse pacto de sigilo, né, Flau? Ah, eu gostei dessa coisa do pacto, Flá, o que que você acha? Eu acho que entra numa ética. A pessoa tem que ter a É. ética do Sim. mesmo jeito que eu não gostaria que compartilhassem uma coisa íntima que eu contei na aula. Gente, porque uma aula desse assunto, ela evoca que você pense a sua vida, assim, sabe? Eu acho que não tem como passar por essas aulas sem ser tocado. Do mesmo jeito que eu não quero que comentem das minhas coisas, eu também vou ter a delicadeza. O que que você acha, Flá? Então, o Jung traz muito isso. Tem técnicas, formas, a gente estuda, tal, mas é alma com alma. Então, todas as vezes, o Rô falou, né, da aula de arte terapia, a gente está ali é, experimentando, vendo, sentindo os complexos e confrontando sombra e estando, né, com todos essas emoções afloradas, porque somos alma, a gente tem essa esse caminho, né? Como que a gente trabalha, a gente tem essa responsabilidade. Então, o sigilo ele é muito importante nesse termo, esse respeito ao outro, a essa alma, ao que se apresenta,
que muitas vezes a pessoa nem sabe, tá ali diante de nós e tá nua, tá? E ela mesmo se vê com todas as emoções, os que vêm com aquela descoberta ali na sua frente, tem que ter um respeito muito grande, tem que ter um carinho, um acolhimento, uma escuta, às vezes silenciosa. Então, é isso, eu acho que essa frase de Jung, ele resume bastante essa parte. É uma alma com outra alma, estando ali, Verdade. numa experiência, né? Uma E experiência também num fantástica, né? grupo, numa, numa supervisão, que você está escutando um caso, num grupo de estudo, na sala de aula, e também no set terapêutico. Eu acho que esse respeito ele é muito importante do sigilo. Sim. Eu acho que, como o Jung dizia, todo segredo ele quer ser secretado, né? O cliente ele vai, em algum momento, se não em todos, contar segredos que, no fim das contas, são fofoca, porque afinal ele está escancarando a vida dele, e cabe a nós saber fazer o melhor possível dessa fofoca, né? Mas eu lembrei de uma coisa que nós conversamos um pouco antes, que é o seguinte: e quando familiar, né? O parente, a esposa, o amigo, quer ligar para a gente, se meter na terapia do familiar, ou tem outra situação ainda. Eu atendo uma pessoa, atendo uma outra que conhece um amigo, um primo distante, ou sei lá o quê, e fica querendo fazer essa triangulação de informações. Então, Rodrigo, sabe, mas você atende o meu primo, você atende aquele cara que trabalha comigo, o que está acontecendo com ele? Porque ele está esquisito esses dias e fica tentando. E aí, Rô? Ou quando, de repente, imagina, a esposa liga e fala assim: olha, você faz favor de trabalhar com meu marido a questão da toalha. Eu já falei para ele que não é para deixar a toalha. Você atende, Rô, essas ligações de familiares? Eu acho que tudo depende do contexto e da intenção também, porque às vezes é essa outra pessoa querendo fazer com a gente um pacto, né, um vínculo onde a gente vire um aliado ou uma pessoa que vá dar o recado. Antigamente era muito comum na terapia as pessoas falarem para os cônjuges, para as cônjuges, né? Eu ia brincar falando cônjuge e cônjuge, falando errado mesmo, né? Mas enfim. Que é assim, o psicólogo mandou eu falar tal coisa. E não era, a pessoa às vezes estava se escorando no processo terapêutico, me colocando a voz em mim daquilo que a pessoa queria dizer. Acho que hoje isso já não ouço mais tanto isso na terapia, que o psicólogo mandou dizer, porque a gente não manda dizer nada, né? Mas a pessoa envolvia a gente nessa situação. Mas acontece às vezes da pessoa querer denunciar, né, pra gente alguma coisa, como se a gente tivesse o poder. Então tem a cobrança. Você contou tal coisa na terapia, né? Então tem muito isso. Eu atendi uma vez uma situação onde eu atendi um adolescente e a mãe mandava só uma mensagem assim para mim. Aconteceu uma situação muito grave na escola hoje. Se nada de muito grave aparecer na sessão de hoje, você me avisa que eu vou falar para você o que é, né? Porque na verdade era um caso onde a gente estava tendo alguns problemas reais, institucionais, reais, onde sim eu precisaria saber dessas informações para trabalhar, porque a gente trabalha muito com a demanda espontânea também do que vem, mas ali era uma questão comportamental até podendo envolver questões judiciárias, tá? Então por isso que nesse caso eu aceitava, mas é muito nesse lugar mesmo, né, da gente ouvir, né, da pessoa buscar na gente um álibi, um parceiro, uma confirmação, né? É interessante porque às vezes abordam a gente no elevador, abordam a gente em diversos lugares e às vezes, por exemplo, a gente ganha dentro da terapia e aí a conduta de cada um se vai aceitar ou não o presente, mas a gente às vezes ganha e o paciente, eu adoto a seguinte postura, né? De não compartilhar que eu ganhei de um paciente. De repente, eu até compartilho que eu ganhei de uma pessoa, posso até marcar a pessoa, mas não vou colocar como paciente. E às vezes tem paciente que marca a gente numa publicação, ó, meu psicólogo, tal. A maior frustração, porque eu não recompartilho, porque eu estou identificando quem é essa pessoa.
E às vezes nesses sistemas de Google, de Doctoralha, que coloca assim, pede uma avaliação, às vezes essa avaliação não é anônima, a pessoa coloca porque ela quer, né, essa avaliação, né? Isso o conselho de ética, o conselho de psicologia, por exemplo, fala que tudo bem, mas eu evito até nesse ponto para que as pessoas não saibam quem são que passa com a gente, né? A Flau já deve ter ouvido aquelas histórias de clínicas de psicologia que a pessoa entra por uma porta e sai por outra para não encontrar quem está na recepção, não é, Flau? Já viu essa história na faculdade? Isso aí é coisa de faculdade. Gente, Vi, ai, você não pode. Nossa, era tanto não pode, não pode, não pode, que a gente fica até com medo, né? Sai do elevador se o paciente entra, né? Não tem umas coisas assim também? Dependendo da Não pode, abordagem, você é não isso. pode receber presente, você não pode dar presente, você não pode abraçar se você vê na rua, você não pode, não pode, né? Então tem um monte de regrinhas. Eu acho interessante em terapia quando vem a pessoa fala assim, então, minha mãe, meu pai, enfim, tá fazendo terapia, mas não tá resolvendo, porque ele não fala o que tem que falar, mas aí eu acho muito engraçado. Mas não fala o que tem que falar, porque não tá melhorando, porque não fala. Aí a gente tem que falar, né? Então, se não fala, porque não é uma questão para a pessoa, é uma questão para você. Vamos trabalhar essa questão, né? É interessante isso que vem fofocada do que o outro tem que trabalhar, né? Foca no que você tem que trabalhar. É Então uma a gente vê muito expectativa que a isso. gente molde, né, Flau? Você é muito moldadora de clientes, Flau? Você Como molda os assim? seus pacientes, você faz um paciente a pedido? Porque aí não é o processo de individuação da pessoa, dela ser ela mesma, é o processo dela ser moldada pela expectativa de alguém. Você age como essa moldadora? Exatamente. Não, não tem como, né? Não aceita Delivery. pedidos, Flau? Se eu Não mandar para aceita você, delivery, se eu não. mandar para você assim, a minha filha e falar, ó, Flau, é isso, isso, isso. Você Eu trabalha quero tal assim. assunto. Eu quero É, assim. exatamente. Mas é assim que você tem que fazer. E acontece, né, gente? Já aconteceu com Nossa, você, muito. Nath? Delivery? Nossa, muito. É muito frequente, sinceramente, com adolescentes, né? Os pais acham que é isso, que a gente vai moldar eles conforme eles querem. E também quando eu vou atender homens. As mulheres, elas, pela minha experiência, sempre aconteceu com mulheres. Ó, eu já tô te ligando, porque você vai atender o meu marido, tipo, eu nem sei quem é a pessoa, nem sei quem é o tal do marido, mas é para você trabalhar isso, isso, isso. Então, nessa hora eu me pego pensando quanto que a gente se coloca nessa posição de mãe mesmo, né, dos parceiros. E a gente, talvez, eu até me pego pensando assim, uma coisa meio doida, mas o quanto que a gente não está tomada, nós mulheres, por essa ideia de que os homens precisam nos obedecer, né? Quanto que a gente também. Gente, eu não estou negando todas as questões do patriarcado, não é nada disso. Mas eu vejo muito frequente em mulheres a gente querendo mandar nas pessoas, entendeu? Eu até acho que isso vem de uma construção social que a gente tem que cuidar de muita gente e a gente se sente no direito de mandar na vida das pessoas, mas não é bem assim, né? Sim, e Então, a isso gente é uma fofoca também, é uma fofoca sobre as mulheres, tá vendo? Fui e a gente tomada tem pela que fofoca. lembrar que a gente trabalha com a realidade que a pessoa traz para a gente. É esse o nosso trabalho. Né? É. Não é inventar ou ouvir de fulano, beltrano, ciclano, é o que ele traz. São as questões dele, dessa pessoa que está na nossa frente. Então não adianta terceiros falar, vai por esse caminho, vai por. Para a gente é inútil esse Porque o tipo que de que a gente faz com comentário. a informação, né, Flau, né, Nath? Porque às vezes a gente tem que considerar também um aspecto sombrio do terapeuta. Eu sou sempre aquele, gente, que vai falar sobre o aspecto sombrio dos terapeutas, né? Porque eu adoro ser um trickster nessa situação, porque a gente, como terapeuta, corre muito facilmente a chance de apontar um dedo e esquecer que tem outros três apontados de volta pra gente, né? O que que a gente ganha ouvindo a fofoca? De um terceiro sobre o nosso paciente, essa tentativa de moldar o paciente. Será que e se não é o próprio paciente que paga para a gente, por exemplo, a gente vai ouvir um pai de um adolescente, uma mãe de um adolescente, o que que a gente está querendo com isso? Segurar o paciente financeiramente?
Porque se a gente desagradar muito o pai e a mãe, de repente esse paciente vai embora. É muito frequente isso na clínica de quem atende criança e adolescente, sabe que é muito frequente isso, né? Quando o paciente, o cliente começa a melhorar, ele é tirado. Porque o que que é a melhora? A melhora psíquica é a pessoa sair um pouco daquela dinâmica que ela tá, né? E às vezes isso desagrada quem tá pagando a terapia, né? Então, o que que a gente quer com isso também? A gente está numa É, posição também de seduzir e ser seduzido. O que sim. que vocês acham? Eu acho que também, Rô, não, sem dúvida, concordo contigo, e eu acho que nesse assunto de fofoca e sigilo, o risco muito grande para a gente, esse risco é impulsionado porque a gente gosta de fofoca, senão não estaríamos aqui nessa profissão. Se nós formos tomados pela fofoca e pela questão do sigilo, aí a gente vai cair no abuso de poder. Porque eu sei tudo sobre a sua vida, então você não pode me abandonar, você não pode parar de fazer terapia. Se você não me obedecer isso que eu falei, ó, o nosso processo está em risco, porque eu posso te abandonar ou até, quem sabe, ameaçar o cliente de alguma forma de quebrar esse sigilo. Então, eu acho que a fofoca ela pode caminhar, pensando numa coisa muito sombria, nesse abuso de poder em que eu acho que eu sou dono do cliente, da vida dele, que eu acho que eu posso usar tudo que ele me contou para moldar ele de alguma forma, né? Então, eu acho que pode muito caminhar por esse lado, você não acha, Flávio? Sim, é deixar bem claro, né, esse respeito, essa forma. O que houve ali, fica ali, né? É, E fica naquele momento e pode ter continuação no outro, mas o cliente ele tem essa autonomia de voltar naquele assunto ou não, ter uma continuidade, e depois, às vezes, 10 sessões depois volta e vem, mas é naquele ambiente, né? Aquele lugarzinho sagrado, aquele lugarzinho que a gente abre a porta e fala, vem, ou então, né, através das telas online, venha, que é o seu espaço. Ele vai chorar, vai falar, e vai ficar ali. sim, E é lindo isso, esse respeito, esse lugar de que eu posso ser o que eu quiser aqui. Eu posso chorar, eu posso gritar, eu posso sorrir, eu posso falar as piores coisas de pessoas sagradas que ninguém fala, né? Mãe, pai. Posso falar, posso. E vai ficar ali. E pode ser trabalhado em outro dia, e volta e vai. É esse caminho poderoso, né, da terapia, que a gente fala que transforma muitas pessoas. E eu tenho um orgulho, assim, de falar desse respeito, tudo que apresenta nesse lugarzinho, nesse setting que a gente abre espaço para ouvir com técnica, mas também que a gente é transformado também, muitas vezes, que nos toca, que a gente abraça e também traz muito conteúdo da nossa vida, da nossa história. Então, é um verdade. respeito, é um olhar, é um carinho, é um abraço, é um colo, muitas vezes, e fica ali, ponto, Isso. A Flau né, fez eu amor? lembrar de uma outra coisa, Flau, de um outro tipo de abuso de poder que a gente pode cometer com a fofoca. Eu fico tão seduzida pelo lado, pela ideia de viver a vida através do meu cliente, né? E muitas vezes o cliente está fazendo alguma coisa que eu mesma nunca fiz, ou que eu gostaria de fazer. E aí eu atravesso o cliente, invado ele. Não, mas continua aquela história. O que que aconteceu depois com aquela situação? O que que você fez? O que que ele falou? Gente, às vezes o cliente vai trazer aquilo e é super interessante e nunca mais vai falar. E a gente não tem o direito de questionar, né? Às vezes a gente questiona como uma estratégia para o cliente continuar trabalhando nele este assunto, isso é uma coisa. Mas assim, o cliente quer falar de outro assunto. Não, não, mas primeiro você vai me contar. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos que ir viver a nossa vida. A vida do cliente não é minha.
nem no sentido para eu transformar ele em nada, nem para ele me atender nenhum tipo de expectativa, e nem muito menos para eu viver a minha vida através dele. É abuso de poder, né? Bom, vamos Tanto é dizer as abuso. nossas. Diga. Já digo as minhas considerações finais, tanto é abuso de poder isso, que às vezes a pessoa quer trazer pra gente uma fofoca e a gente quer muito saber, mas o que a pessoa disse uma palavra antes da fofoca é o foco da sessão, porque a gente precisa fazer, a gente vai ter que abrir mão, às vezes, de ouvir aquela fofoca que a gente está muito curioso para saber, e a pessoa está muito afoita e está muito desejosa de contar aquilo pra gente, porque aquilo é mega instigante, e é um banho de água fria em todo mundo, né? Então, acho que a fofoca também a gente tem que entender que, de repente, ela pode ser entendida, né, como a Flau estava falando, né, no sentido de dar um pouco mais de corda. Enfim, não tem fim a fofoca, né? Eu só quero dizer assim, Nath, você vai contar a fofoca do próximo episódio ou a gente vai deixar em suspense? Qual é o Não, próximo, o vamos episódio da semana segurar a que vem? fofoca. Vamos segurar a fofoca, porque nada segura tanto a audiência do que uma boa fofoca que tá por vir, entendeu? Então, Parou, parou, próximo parou, parou. episódio é isso. Flau. Segredos, segredos, né? Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Estava com saudades. Faz um tempinho que a gente não se vê. Estar aqui falando desse assunto maravilhoso, descontraído. E vamos continuar o nosso papo depois, que a gente tem muitas coisas para colocar, né? E quero agradecer estar aqui fazendo esse podcast com o Rodrigo, com a Nath. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também o convite e, gente, vocês não sabem o que que a gente vai fazer quando parar a gravação, que a gente vai fofocar. Não Vocês tenho querem a menor saber? Sigam a ideia. gente nas redes sociais que de repente a gente até conta. É isso mesmo. Até o próximo episódio. Segura a informação aí que no próximo a gente conta a fofoca bombástica.